segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 1, eu preciso que você preste muita atenção nesse texto. Você já leu milhares de vezes, você já ouviu milhares de mensagens, você já ouviu milhares de coisas sobre esse texto, mas eu preciso que nessa manhã você abra o seu coração para que o Senhor possa falar ao seu coração. Amém? Vamos orar antes de fazer a leitura? Feche seus olhos. Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado, Deus, pela Tua presença nesse lugar. Te louvamos, ó Deus, pelo grande privilégio que nós temos, ó Deus, de estar vivo. Isso é um grande privilégio, Senhor. Desejamos tantas coisas na nossa vida, mas sem a vida, Pai, o que nos adianta? E nós te louvamos pela vida. Te louvamos, ó Deus, porque em meio a tantas circunstâncias adversas, nós estamos de pé. E é o Senhor que tem, ó Deus, cuidado de nós. Agora eu te peço, mais uma vez, ó Deus, a intervenção do Teu Santo Espírito. Que apenas o Senhor tenha a liberdade de fluir em nosso meio. Que, ó Deus, de forma simples, de forma clara, o Senhor descortine diante dos nossos olhos a Tua verdade. E que a Tua palavra, Deus, seja um rema sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Você corou comigo, diga amém, graças a Deus. O verso 1 diz assim: os discípulos do profeta disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos ao teu Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Eliseu respondeu: vão. Ele disse para quem? Para os discípulos do profeta. Para aqueles que estavam ali, naquilo que nós chamamos, da primeira escola de profetas. Sobre aqueles que estavam aprendendo, estavam, vendo na prática como era ser um profeta, E Eliseu disse: olha, vai, vocês precisam ir. Mas um deles, e esse versículo é muito interessante, essa parte A do versículo 3, porque o versículo 1 diz para mim que haviam mais de um. Está no plural, Está dizendo os discípulos dos profetas. Os discípulos. Então, haviam ali mais de um discípulo. Haviam ali mais de uma pessoa. Haviam mais pessoas ali que estavam interessadas em aprender, ou minimamente interessadas naquilo que estava sobre a vida de Eliseu. Você está me acompanhando? Às vezes nós estamos num lugar e nós não estamos interessados de fato naquilo que aquele lugar tem para a nossa vida. Nós estamos muito mais interessados naquilo que está sobre a vida de alguém. E parece que esse texto está dizendo para mim, eu não sei se você olha dessa forma, que muitos estavam ali, muitos. E talvez muitos dos que estavam ali estavam muito entusiasmados, motivados por aquilo que estava acontecendo na vida de Eliseu. Porque a vida de Eliseu é realmente apaixonante, O chamado de Eliseu é apaixonante, O acontecimento, vamos dizer assim, não talvez no chamado, mas o acontecimento do chamado de Eliseu é algo, esplêndido, se nós podemos dizer assim, digno de uma cena de filme, Diz as Escrituras que Elias passa uma capa sobre Eliseu. Eliseu, de pronto entende. Não existe uma fala, não existe nada acontecendo. E Eliseu entende o que estava acontecendo naquele momento. Eliseu, toma uma atitude. Diz as Escrituras que Eliseu, ele pega, ele está trabalhando, ele está tomando conta ali, arando a terra, está com os instrumentos, os carros. Ele pega aquilo ali e diz assim para Elias: olha, espera que eu vou contigo. Mas antes eu preciso ir lá me despedir dos meus pais. Ele se despede dos seus pais, mas ele pega todas as suas ferramentas, guarda isso, todo o seu instrumento que estava ali nas suas mãos, e ele faz uma oferta a Deus, ele faz, um sacrifício a Deus, ele faz um holocausto a Deus ali, e ele segue Elias. Então eu imagino que essa atitude de Eliseu, ela empolgou todos aqueles que estavam ao redor, Todos que estavam ali começaram a pensar: meu Deus, olha o que está acontecendo na vida desse jovem. Ele era simplesmente um camponês, um homem do campo, alguém que estava trabalhando,
alguém que estava atrás das juntas de boi, né? E de repente ele agora é uma figura notável, ele é uma figura de destaque, ele está ao lado, né, do maior profeta da ocasião. Porque assim, a notícia a respeito do que Elias havia feito, né, com os profetas de Baal estava correndo. A notícia a respeito do que Elias havia produzido, né, através da oração, a chuva que desceu sobre a terra, que estava seca, estava correndo, né? As pessoas falavam de Elias, Elias era o assunto do momento. Você está me entendendo? Elias era o assunto do momento. E agora aquele camponezinho, aquele homem do campo, né, agora é o auxiliar do profeta. O que ele tem? O que esse camarada tem? Como ele alcançou isso? Sabe aquelas coisas que às vezes ficam na nossa cabeça? Como é que ele alcançou? Como é que ele chegou? E aí tem aquelas fórmulas, né, que as pessoas vão dando, olha, faça isso, faça aquilo outro. E eu imagino que alguém deve ter dito para ele, olha, Eliseu disse, sabe, Elias perguntou a Eliseu o que ele queria, ele disse que ele queria porção dobrada. E Elias disse para ele, olha, então você tem que me acompanhar, tem que estar comigo o tempo inteiro. Você tem que estar comigo o tempo inteiro. Eu imagino que esse assunto surgiu e eles falaram, vamos para um lugar e vamos acompanhar Elias. Vamos acompanhar Eliseu, perdão. Vamos estar com Eliseu. Só que o texto diz que eles percebem que precisam crescer. Inclusive, vou deixar aqui um spoiler para você. Essa noite nós vamos falar sobre expansão. Eles percebem que eles precisam crescer e eles falam para Eliseu, Eliseu, vamos trabalhar para crescer. Vamos arrancar um tronco, vamos lá no Jordão, vamos retirar a madeira que nós precisamos para poder ampliar. E até aí está tudo maravilhoso, está tudo muito ótimo. Eu imagino que até aí Eliseu está, sabe, irradiante, dizendo, olha, essa galera está entendendo como funciona, essa galera está dentro do propósito, essa galera está, sabe, está tendo consciência de como se avança, de como se prospera, de como se cresce, né? De como se tornar verdadeiramente profeta. E aí Eliseu diz o seguinte, vai lá, vão. Só que diz assim, olha para ele e diz, tenha a bondade de ir conosco. Em algumas versões diz assim, serve-te de ir conosco. Essa palavra no original, deixa eu dizer para você, ela é muito mais ampla do que apenas ter bondade. Esse moço está dizendo para ele assim, assume, Eliseu, tu, um compromisso de estar conosco. Pastor, o que você está dizendo isso? Você vai entender já. São muitos profetas, são muitas pessoas, e aqui muitos, porque ele está no plural, ele não fecha um quantitativo, não me permite, né, usar isso, ampliar isso. São muitos, mas poucos entendem que só pode dar um passo se tiver um compromisso com Deus. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? E ele segue, preste atenção. Mas um deles disse, tenha a bondade de ir com estes seus servos. Um faz um pedido para um grupo. Olha a responsabilidade que nós temos. Presta atenção. Eliseu disse, eu irei. Gente, Eliseu em nenhum momento criou resistência. Eliseu em nenhum momento criou um empecilho, uma barreira, nada disso. De pronto, ele disse, me dá aqui a condição de entender que Eliseu só estava esperando um convite. Eliseu só esperava que eles colocassem ele dentro daquele propósito. Entende? Parece que Eliseu está ali, olha, vocês querem e vocês têm uma necessidade, né, e vocês estão à busca de viver as suas necessidades. Vai! E ele estava ali, quando eu vou entrar nessa festa? Sabe, parece que isso se repete nas nossas vidas todos os dias. Nós temos desejos dos mais diversos. Nós temos paixões das mais diversas. Nós temos necessidade das mais diversas. E nós lidamos com Deus como se Deus estivesse num lugar
e ele não tivesse interessado em nada que é nosso, ele não tivesse interessado naquilo que está no seu coração, que ele não tivesse interessado, sabe, sobre os desejos que sondam aí a sua vida, que regem a sua vida, que dominam a sua vida. E nós colocamos Deus num lugar onde nós precisamos apenas pedir, onde nós estamos apenas a solicitar. Sabe, nos esquecemos que nós temos um Deus que quer fazer parte da nossa vida. Nós não temos um Deus que quer estar sentado num lugar e ouvindo gente dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, ouvindo gente se curvar diante dEle. Isso são os imperadores. Nós temos um Deus de amor que caminhou conosco, um Deus de amor que andou conosco, um Deus de amor que entregou a sua vida por nós. É um Deus que Ele não quer apenas fazer parte em atender às suas necessidades, mas um Deus que quer ser integrante da sua vida, se é que você está entendendo. Ele não quer apenas estender até você o favor que Ele pode trazer, mas Ele quer fazer parte da sua história, Ele quer fazer parte da sua vida. Mas parece que nós, sabe, como homens comuns, vamos afastando Deus, vamos colocando Deus num lugar onde Ele não quer estar. E não quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã, entenda o que eu vou lhe dizer, que você tem que tratar o nosso Deus como qualquer um, não. Mas você precisa entender que o Deus que você tem, Ele não está aqui apenas para atender as suas necessidades. Quem atende necessidade, quem atende pedido, é gênio da lâmpada. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Presta atenção. Deus quer fazer parte da tua vida. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Fala assim, Deus quer fazer parte da sua vida. E sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes nós nos reunimos porque alguma coisa está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa aqui na vida do irmão, está acontecendo alguma coisa ali na vida da irmã, sabe? E nós desejamos isso, e não há mal nenhum nisso. Escute o que eu vou lhe dizer. Não há mal nenhum você se ajuntar porque alguma coisa está acontecendo. É isso mesmo, nós precisamos nos ajuntar. Agora, nós vamos nos ajuntar, porque alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo, sabe, na vida das pessoas? Olha, aonde isso está acontecendo? Que movimento é esse? Eu vou me ajuntar, eu vou para lá. Mas nós precisamos entender que nós vamos e precisamos compreender o que está acontecendo. O texto diz para mim que alguns discípulos estavam ali. E por que eles estavam ali? Não sei. Eu quero acreditar que muitos tinham vocação, eu quero acreditar que muitos tinham chamado, mas eu também quero acreditar, e eu preciso acreditar nisso, que muitos estavam ali por aquilo que estava acontecendo na vida de Eliseu. Entende? Quantos estão se movimentando por aquilo que acontece na vida do outro? Quantos estão se movimentando por aquilo que está acontecendo e parece agradável, parece legal aos olhos das pessoas? Pastor, onde o senhor quer chegar? Onde eu quero chegar, meu irmão, é que o Espírito Santo hoje está nos perguntando para essa manhã, o que está te movendo na minha direção? O que está te movendo na minha direção? É o que tem acontecido na vida do A? É o que tem acontecido na vida de B? É o que tem acontecido na vida de C? Ou porque você deseja me conhecer? Deseja um relacionamento profundo comigo? Deseja algo mais profundo comigo? Uma igreja precisa se movimentar não com ferramentas, não com metodologias, não com, sabe, com instrumentos desse mundo. Uma igreja precisa se movimentar na direção da presença de Deus. Querido, será que nós estamos nos movimentando na direção da presença de Deus? O que fez Eliseu ser diferente não foi a capa que passou sobre ele, mas foi o entendimento que Eliseu teve daquele espírito que estava sobre Elias. E por isso ele diz, ei, eu quero disso para a minha vida. O que é que você quer? Você quer o microfone? Você quer que alguém te olhe? Você quer que alguém te aplauda? Você quer que alguém reconheça algo na sua vida? Ou você quer aquilo que se manifesta nesse lugar? Você está entendendo isso? O que Deus tem para você? Às vezes a gente começa a confundir, achando que Deus tem para a nossa vida é o que está acontecendo na vida do nosso irmão. Pastor, o que é isso? O texto vai mais adiante, eu não vou ler, depois você leia. E diz que eles foram. Um dos moços disse o seguinte, um dos discípulos disse o seguinte, nós vamos, temos autoridade para avançar. Olha para o seu irmão, diga para ele assim, você tem autoridade para avançar. Com mais força, diga assim, você tem autoridade para avançar. Fala para ele assim, mas debaixo da autoridade, da cobertura de Deus. Presta atenção. Um dos moços disse assim, vai conosco. Não. Tenha bondade, não. Na essência ele diz assim, ei profeta,
assume um compromisso de estar conosco. Assume um compromisso de estar conosco lá. E de pronto o profeta diz, eu vou. E eles começam a cortar, você conhece muito bem essa história. Eles começam a cortar a lenha, eles começam a cortar os troncos. E o que acontece? O machado cai nas águas. Um dos discípulos, a Bíblia não diz qual o discípulo. A Bíblia não diz se o discípulo que estava cortando o tronco foi o mesmo discípulo que solicitou a presença do profeta. Sabe? Que disse para o profeta, nós precisamos da tua presença. Nós precisamos que tu estejas conosco. Mas a Bíblia diz que o machado afundou. É óbvio. O machado afunda. E o que esse moço diz? O que esse discípulo diz? Ah, meu Senhor, o machado caiu, mas ele não era meu, era emprestado. Que ferramentas você tem utilizado na sua vida? Emprestadas, se é que você está me entendendo. Aí você começa a pegar aquelas ferramentas. E Deus está dizendo para você, ei, pega a pedra, como ele disse para Josué, pega a pedra, afia a pedra e faz a circuncisão, renova a aliança que eu tenho, para que vocês possam avançar. O machado caiu. A preocupação dele é porque era de alguém. Era o instrumento de alguém. Como é que ele ia fazer? Sabe, essa preocupação tem crescido dentro da igreja. Você faz um projeto, você faz um plano de vida, só que você faz com ferramenta de outros. Deus está falando no seu ouvido, mas você não consegue ouvir Deus. Por que você não consegue ouvir Deus? Porque você está muito, sabe, entusiasmado com aquilo que está acontecendo na vida do outro. Você está muito empolgado com aquilo que o outro está vivendo. Aqueles discípulos estavam muito empolgados. Gente, o episódio anterior foi a praga de, sabe, a lepra de Amã, que havia sido curada. Você imagina esses discípulos ao lado de Eliseu, como eles estavam, sabe, empolgados, como eles estavam entusiasmados com aquilo que Deus estava fazendo. Querido, em nome de Jesus, isso é um alerta de Deus para a nossa vida. Não se empolgue, não se entusiasme com aquilo que está acontecendo do seu lado. Tenha um olhar no céu, porque do céu tem algo para a sua vida. Você precisa olhar para o céu. Deus tem algo para a sua vida que não está em lugar nenhum, querido. Ainda não aconteceu. Deus é Deus de coisas inéditas. Você entendeu isso? Deus não vai repetir. Meu irmão, não teve repetições de milagre. Vamos pensar no cego. Olha como acontece, um ele deu vista, o outro ele cospe no chão, pega lá a saliva, mete no olho. Por quê, querido? O Senhor está nos ensinar que cada situação da nossa vida será tratada de forma diferente. As fases da nossa vida são fases diferentes. Nós estamos nos ajuntando como igreja sobre qual propósito? O que nós queremos como igreja? Queremos uma bandeira forte ou queremos viver experiências profundas e espirituais com Deus, de modo que as pessoas sejam atraídas por isso? Qual a vida que nós queremos ter? Qual a vida que você deseja ter? Não, eu estou no lugar da bênção, ok. Eu estou no lugar do aprendizado, ok. Eu estou com aquele que eu preciso estar, ok. Mas ele está dizendo que, será que você faz questão de estar com Deus de Eliseu, assim como Eliseu fez questão de ter a porção do Deus de Elias? Você está entendendo isso? Qual a nossa relação? Gente, é muito fácil hoje. É muito fácil você ministrar uma palavra, é muito fácil você cantar, você tem instrumentos aí de sobra. Mas, querido, cantar, pregar por pregar, não adianta. Não adianta, nós precisamos entender, nós estamos confundindo coaches com pregadores, com profetas.
Pessoas que trazem palavras agradáveis, sabe? Trocadilhos, que são capazes de mexer com as suas emoções bem no raso, mas não são capazes de chegar no profundo da sua alma e transformar a sua vida para onde você quer. Isso são pessoas que se aglomeram diante dos fatos que estão acontecendo, mas não se preocupa com o Deus que está agindo naquele lugar. Você conhece o Deus que está agindo? Foi isso que aconteceu na vida de Eliseu. Eliseu olhou e falou assim: uau! O que é isso? É diferente. Alguém bem sucedido, alguém que tinha uma vida estável, ele estava lá com a 12ª carruagem, ou 12º carro de boi do seu pai. Não era um qualquer, não era alguém que estava vivendo as limitações da vida e viu aquilo como saída. Cuidado! O Senhor não é saída para as suas crises econômicas. O Senhor não é a saída, desculpa eu te dizer isso, para a doença, para a enfermidade que chegou na sua casa. Ele é mais do que todas essas coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. A nossa relação com Ele não pode ser pelas nossas necessidades. A nossa relação com Ele precisa ser por aquilo que Ele é. Você entendeu isso? Você precisa entender que o Senhor é mais do que você precisa. Senão você vai ser como muitos. Está aqui. Muitos estavam ali, a gente vê essa máxima se repetindo. Muitos dos discípulos estavam aprendendo ao lado, sabe, de Eliseu, vendo coisas extraordinárias, aprendendo na prática. Mas quando estão sozinhos, serão capazes? Chega um momento, irmãos, que Elias vai embora. Chega um momento que Eliseu vai embora. Você está entendendo? Chega um momento que os seus apoios vão embora. Chega um momento que você precisa ter o seu tempo, sabe, de atrair o sobrenatural para a terra. Você está entendendo? Nós somos homens e mulheres que precisamos viver do sobrenatural. Você entende isso? A nossa vida, ela é pautada no sobrenatural. Nós estamos acostumando a viver como qualquer um, irmãos. Pelo amor de Deus. Nós estamos nos desesperando como qualquer um. Nós estamos nos apavorando como qualquer um. Nós estamos ficando preocupados como qualquer um. Ah, pastor, não tem que ter preocupação. Sim, você pode ter preocupação. Mas você tem que ter experiências profundas com o sobrenatural. Nós somos seres sobrenaturais. Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos nessa terra. Nós não fomos formados para isso. A Bíblia diz que nós fomos formados para o louvor e a glória de Deus. Nós vamos ter e temos uma eternidade ao lado dele. Nós não podemos andar como o mundo anda. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos caminhar como o mundo caminha. Nós precisamos ter um diferencial. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos do Senhor. O que aquele moço estava dizendo é: nós precisamos de ti, Eliseu. Nós precisamos de ti, Eliseu. Não dá. Imagina se Eliseu não estivesse lá. Ele pega um galho e joga. Aonde caiu? Aonde? Qual foi a oração? Deu quantos saltos? Quantas cambalhotas? Quantas campanhas de oração? Quantas foram? Pastor, o que você está dizendo? Está desvalorizando isso? Não estou desvalorizando nada. Só estou dizendo para você que aquilo que está dentro de você é muito mais poderoso do que você imagina. Você não precisa de instrumentos humanos. Você só precisa crer no poder que há dentro de você. Você pode levantar sua mão direita e diga assim: há poder dentro de mim. Mas você precisa entender isso de verdade. Olha para o espelho e começa, sabe, desafiar. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Não precisa de muitos adereços. Você só precisa estar com a pessoa certa. Você tem caminhado com ele? É sobre ele, não é sobre você. É sobre ele. Se você estiver caminhando com ele, vai dar tudo certo. O camarada vai lá. Onde caiu? Aqui. Tinha algum lugar nas Escrituras, até aquele momento, algum relato que alguém jogou uma madeira, um graveto, um pedaço de pau podre, e o ferro flutuou? Tem depois dele algum outro relato semelhante? O cara jogou. Aonde está aqui? Pá.
flutua. O moço meteu a mão no martelo, no machado. Isso me faz pensar que quem estava ali era aquele que requereu, que fez questão da presença do profeta e sabia que o profeta era capaz, no momento mais adverso, trazer o sobrenatural para a terra. Você está entendendo isso? Talvez eu faria parte dos muitos discípulos que ia falar: o quê? Você é bruxo. Isso aí não está em lugar nenhum. Isso aí eu não vi Elias fazer. Isso aí eu não vi profeta nenhum fazer. Não, chover, né? A gente começa a dar uma ideia. Não, porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Agora fazer o ferro flutuar. Pastor, mas é tão simples, né? Muito mais simples do que trazer a vida de alguém que está morto. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu preciso que você reflita nessa manhã. Como você tem andado? O que você está usando como ferramenta na sua vida? Você tem feito questão da presença de Deus para as coisas mais simples? Eles iam cortar uma lenha, eles iam cortar uma madeira, algo que eles estavam acostumados a fazer. Até para aquilo que você está acostumado a fazer, meu irmão, coloca Deus. Ah, eu faço isso a minha vida inteira no meu trabalho. Faz, coloca Deus. Você vai fazer a mesma coisa e as pessoas vão entrar, vão olhar e falar assim: uau, o que é isso? Sabe? Coloca Deus. Coloca Deus no lugar dele na tua vida. Nós temos muitos sonhos, muitos projetos como igreja. Essa é uma palavra para a nossa vida. Isso é uma palavra para a minha vida. Sabe? Isso é uma palavra para esse ministério, uma palavra para essa igreja, uma palavra para você. Não vamos caminhar com ferramentas. Não vamos caminhar, sabe, debaixo da ótica humana. Vamos caminhar cuidando da presença de Deus, de modo que o sobrenatural seja uma constante na nossa vida. O sobrenatural não pode ser, sabe, efeitos que acontecem esporadicamente. Nós somos íntimos do sobrenatural. Precisamos ser íntimos do sobrenatural. Nós somos daqueles que os mares se abrem, gente. Nós somos daqueles, sabe, que caminhamos sobre as águas. Nós somos daqueles, sabe, que as barreiras caem. Nós somos daqueles, sabe, que não há, sabe, nada que possa nos impedir. Mas nós somos daqueles que vivem na dependência de Deus. Porque o sobrenatural é fruto de uma vida dependente de Deus. Sabe? É fruto de uma vida dependente de Deus. Nós precisamos viver coisas extraordinárias em Deus, mas nós precisamos entender que nós precisamos desejar que Ele esteja conosco. Para de querer somente aquilo que, sabe, o poder de Deus pode trazer. Tem muita gente, sabe, querendo viver com aquilo que acontece posterior à manifestação de Deus. E o que é mais belo é viver com aquilo que acontece na manifestação de Deus. O posterior, irmãos, são os aplausos, o posterior são os reconhecimentos dos homens, o posterior, sabe, é o reconhecimento da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é nada. Isso não é nada. A mesma igreja que fazia assim, hosanas, hosanas ao rei, o mesmo povo que disse hosanas ao rei quando ele entrou em Jerusalém, foi o mesmo povo que gritou: solte a Barrabás e crucifique a Jesus. Não se iluda. Não se iluda. Há mais virtude na cruz. Entenda isso. Há mais virtude na cruz do que nos tronos. Há mais virtude aonde você está só do que aonde você recebe aplausos. Deus está nos chamando para uma grande obra. Deus está nos chamando, sabe, para algo muito precioso. E nós precisamos entender quem nós somos. Temos sido ensinados, temos aprendido tantas coisas em Deus. Será que você tem entendido que a maior das lições que você precisa aprender é que não dá para dar um passo sozinho? Não dá para dar um... Mas isso aqui eu domino, não. Anda com Ele, ouve Deus, esteja pronto para ouvir Deus. Não use ferramentas de pessoas, não use instrumentos de pessoas, né? Tem gente que tem os seus bordões, tem as suas chaves, né? Querido, não usa nada disso. Coloca o seu joelho, ouça Deus. Deus vai te dar caminhos improváveis, mas que vão te levar ao milagre,
que vão te levar ao lugar onde você tanto sonha, o lugar onde você tanto deseja. Haviam muitos discípulos ali, mas apenas um falou: ei, nós precisamos de você. Será que nós não estamos fazendo parte desse grande grupo de pessoas que está muito preocupado nos acontecimentos? Nós precisamos de gente que entra por essas portas aqui e fala assim: Senhor, nós precisamos da Tua presença nesse lugar. Escute o que eu vou lhe dizer. Guarde-se no seu coração, nunca mais esqueça isso. Tem muitas pessoas se preocupando em trabalhar para atrair pessoas, para conquistar pessoas, para conquistar reinos. Se preocupe em cuidar da presença de Deus na sua vida. Se preocupe em atrair a presença de Deus na sua vida. Porque Eliseu era o que era, não porque Eliseu era o obediente, porque Eliseu era diligente, porque Eliseu tinha um chamado, mas porque Eliseu cuidava da presença de Deus na vida dele. Cuida da presença de Deus na sua vida. Cuida desse altar, cuida do seu coração. Será que você tem no seu coração: ah, mas eu sofri tanto. Olha, mas eu passei por tantas injustiças. Meu irmão, se você está de pé até agora, se você está aqui porque é uma vontade de Deus, cuida daquele que está cuidando de você. Você está entendendo isso? Ah, pastor, como eu vou cuidar? Cuida. Tira as cinzas, irmão. Esse é o meu papel, esse é o teu papel. Tira as cinzas. Não fique reclamando do fogo que tinha no passado e que você não tem hoje, não. Tira as cinzas, cata os gravetos e põe no altar, porque o papel de trazer fogo é dele. Ele vai trazer fogo. Ele vai trazer o que você precisa. Mas cuida daquilo que Deus te deu. Eles estavam preocupados em expandir, crescer. Estavam preocupados que o lugar estava incômodo, apertado. Louvável a preocupação. Mas de que forma? De que jeito? Qual é a maneira? Qual o modo? Como você está querendo construir as coisas na sua vida? Como você deseja construir as coisas na sua vida? Tenha bondade de ir com esses teus servos. Tenha bondade de ir com os teus servos. Será que você tem feito essa oração? Ou você tem dobrado seu joelho e disse: ó, Senhor, eu sou teu servo. Né? Que é essa oração que nós temos, né? Destemida e desprovida de inteligência, né? Eu sou teu servo, isso não pode acontecer. Pode tudo. Tudo. Ele não disse que a nossa vida seria fácil. Ele disse: tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, tende alegria, tende força, tende bom ânimo. Ele foi com eles e quando chegaram ao Jordão, verso 4, cortaram a madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu Senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Eles mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e pegou. Última lição que nós temos aqui para a nossa vida. Até a virada da sua vida depende de uma ação sua. O machado estava flutuando, mas quem tira o machado daquela condição é o moço do profeta, é o discípulo do profeta. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Deus vai te dar todas as condições para você sair da vida que você está vivendo, sair da situação que você está vivendo, mas precisa de uma ação sua. Uma ação sua. O profeta disse: estende a mão. Pega, pega, pega. Você está entendendo isso? O que você precisa pegar? Talvez esteja aí, já boiando bem na sua frente. O Senhor já tenha feito tudo o que você precisa, só que a sua vida ainda não virou a chave, porque você ainda não teve coragem de estender a mão e pegar aquilo que é teu. Pastor, onde o senhor quer chegar? Querido, não vai acontecer. Presta atenção. Não vai acontecer. Não vai desenrolar. Não vai. Tudo na nossa vida já foi planejado por Deus. Já está pronto. O que nos falta é coragem para acessar esse lugar. Você está entendendo isso? Nos falta coragem para acessar esse lugar. Porque precisa ter coragem. Precisa ter coragem. A Bíblia diz que antes mesmo de estar no ventre da nossa mãe, a nossa história já está escrita. E Ele não escreve
a história por letras tortas ou por linhas tortas. Tudo de Deus é certo. O problema sou eu e o problema é você. Eliseu cortou um galho. Feche os olhos, escute isso, guarde isso no seu coração. Coisas comuns em Deus geram coisas extraordinárias na terra. Coisas comuns na sua vida são coisas comuns, mas sabe, com um toque de Deus vai gerar efeitos extraordinários. As pessoas vão dizer como ele conseguiu, como ela conseguiu, como foi isso, como. Às vezes nós estamos à procura de fazer grandes coisas, sabe? Deus está dizendo hoje, cuida do fogo aí que está dentro de você. Cuida desse fogo aí, não deixa apagar não. Não deixa apagar não. Porque, irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. Não são grandes queimadas. Não são as grandes queimadas. Não são as grandes labaredas que provocam avivamento. Avivamento é provocado quando esse fogo, ainda que pequeno, começa a se alastrar. Queima e vai queimando, e vai queimando, e vai queimando, e vai queimando na vida do outro, vai queimando na vida daqueles que se aproximam, vai queimando, vai queimando. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. De repente nós temos milhares, centenas de milhares de pessoas queimando. E a chama talvez foi aquela pequenininha, de uma oração bem simples, de alguém que só queria o Espírito Santo de Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito, muito grande. Mas começa com pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Pequenas atitudes. O que Deus tem para fazer na sua vida? O que vai manifestar na sua vida, que vai impressionar pessoas, começa com pequenas decisões. A decisão de Eliseu hoje é conhecida por todos nós, porque ficou registrado nas Escrituras. Mas foi uma decisão que só ele, Elias, sabia. Ele vai em casa, ele se despede de seus pais, ele pega os instrumentos que ele tinha, ele queima os instrumentos. Ele estava dizendo para Deus: eu não quero correr o risco de voltar para as ferramentas passadas, para os instrumentos passados, ou fazer uso dessas coisas para caminhar contigo. Eu quero viver na tua dependência. Você está entendendo isso? Eu já tive uma experiência profunda, eu já vivi coisas lindas, eu já passei coisas lindas, eu já tive tantas experiências com Deus. Deus está te dizendo nessa manhã: pega os seus carros, pega as suas ferramentas, pega os seus instrumentos, pega tudo e queima. Queima para você não correr o risco de voltar a coisas passadas, porque eu tenho algo novo para fazer na sua vida daqui para frente. Você entende isso? Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Pastor, mas foram boas experiências. Eu imagino que Eliseu teve algumas experiências no campo que seriam, importantes para a vida dele. Mas ele abandonou tudo aquilo para dizer: eu quero caminhar na dependência de Deus. Eu quero caminhar na dependência de Deus. Você precisa aprender a caminhar na dependência de Deus. Você precisa aprender a cuidar dessa presença na tua vida. Não permita que você perca as coisas para que você venha valorizar. O teu machado não precisa cair na água para que você entenda o valor do profeta do seu lado. Se é que você está entendendo, não precisa alguma coisa desandar na sua vida para que você entenda, a importância de estar aos pés do Senhor. Anda com Ele. Anda com Ele. Vai com Ele.
Vai com Ele. Ah, pastor, mas eu sei não. Vai com Ele. Vai com Ele. Diga para Ele: eu vou, mas eu não vou sozinho. Eu vou, mas eu só vou se tu for comigo. Eu vou, mas eu preciso que tu esteja ao meu lado. Às vezes querendo crescer, sabe, irmãos, nós nos distanciamos de Deus. Nós precisamos ter um coração de menino. Uma das maiores belezas do coração de Davi era essa. Alguém que já tinha vivido experiências profundas com Deus, que já havia vivido coisas lindas com Deus, mas que sabia muito bem que somente aos pés do Senhor ele encontraria plenitude de vida. Deus vai te dar o casamento que você sonha. Deus vai te dar, sabe, o que você precisa. Deus vai te dar a família que você sonha. Deus vai te dar o ministério que você sonhou. Deus vai fazer coisas lindas na sua vida, mas cuida da presença dEle. Porque quando você cuidar da presença dEle, Deus vai atrair, sabe, aquele homem que vai cuidar igualmente de você como cuida da presença dEle. Deus vai atrair aquela mulher que vai cuidar da sua vida, sabe, como cuida da presença de Deus. Vamos trabalhar para cuidar da presença de Deus. Vamos trabalhar para cuidar do fogo de Deus. Se tem muita palha, se tem muita coisa apagando, sabe, ofuscando, tirando o oxigênio desse fogo, tira aí, querido, tira. Vai tirando tudo, vai tirando as cinzas, vai limpando o teu altar, vai retirando as mágoas, vai retirando tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não é de Deus na sua vida. Vai colocando livre, abre as portas do teu coração e diz: Senhor, entra, porque esse lugar é teu, esse lugar é teu. Os desejos de crescer, os desejos de avançar, de conquistar, não podem ser maiores do que o desejo de ter a tua presença na minha vida. Entra, entra e faz essa chama crescer, entra e faz o fogo crescer, entra e faz o sobrenatural se tornar natural da minha vida. O sobrenatural precisa ser uma marca natural da tua vida. Você precisa ser a pessoa que as pessoas procuram porque precisam de um milagre. Você precisa ser a pessoa que aqueles que estão enfermos procuram. Você precisa ser a pessoa que aqueles que estão desesperados procuram. Você precisa ser alguém que as pessoas olhem em você e digam: ali vai um santo homem de Deus, ali vai um santo homem de Deus, ali vai alguém que carrega a presença do Altíssimo, ali vai alguém que carrega a vida do Altíssimo. Nós não viemos a essa terra para usar ferramentas dessa terra. Nós temos ferramentas sobrenaturais. Nós temos um céu ao nosso favor. Agora existem anjos, sabe, esperando uma voz de comando sua. Abre a sua boca como profeta de Deus, como instrumento de Deus, e faz flutuar as coisas que estavam afundadas e destruídas na sua vida. Deus quer mudar as nossas histórias. Deus quer transformar a nossa história. Mas você precisa ter uma voz de comando. Você precisa botar o Altíssimo contigo. Você precisa estar com Ele. Chega de andar sozinho. Chega de fazer o que todo mundo faz. Chega de usar as ferramentas que todos usam. Chega de caminhar no caminho que todos caminham. Olha para o céu e diz: para onde eu vou? O Senhor fez o povo retornar para Baal-Zefon e dizer: eu não quero o caminho da terra, eu quero o caminho nas águas. Mas como o caminho nas águas? Eu vou abrir um caminho em meio às águas, e o meu povo vai passar em pés enxutos. Deus vai abrir caminhos improváveis. Deus vai fazer coisas improváveis. Deus vai fazer caminhos improváveis. O improvável precisa ser natural na nossa vida. Você vai jogar um pedaço de madeira, eu não sei, você vai pegar uma pena de galinha, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei de uma coisa:
Ele é uma fonte inesgotável do sobrenatural, e o sobrenatural vai se manifestar na sua vida de maneira extraordinária. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: só Deus, só Deus, só Deus podia fazer isso. É isso que Eliseu viu Elias. É isso que os moços, os discípulos viram quando o machado flutuou. Ah, não tem segredo. Isso aí não tem bruxo que faça. Isso aí não tem magos que faça. Isso aí é fruto da presença de Deus. Quais são as ferramentas que você tem usado? Ai, pastor, aprendi isso, aprendi aquilo outro. Feche seus olhos e escute isso. Eu tenho a oportunidade de estar em muitas conferências no mundo. Já ouvi, sabe, gente fantástica, que já viveram coisas extraordinárias com Deus. Mas depois de todas essas conferências, eu saio com a mesma conclusão. Com a mesma. Escuta o que eu vou dizer, guarda isso no seu coração. Deus tem algo novo todo dia, para quem deseja Ele todos os dias. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Porque todos eles começam da mesma forma. Eu me apaixonei, eu desejei viver coisas profundas. E quando eu desejei viver coisas profundas com Deus, eu abri mão de tudo e eu busquei Deus acima de todas as coisas. Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quais são as ferramentas? Esqueçam as ferramentas. Se apresente. A quem enviarei? Diga para ele: eis-me aqui. Mas eu não sei bem o que vai acontecer, não importa. Confia nele. Confia nele. Confia nele. Confia nele. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Ele é fiel para completá-la. Você pode dizer isso para ele? Você pode dizer isso para ele? Diga: Senhor, completa a tua boa obra na minha vida. Você pode erguer suas mãos e dizer para ele: completa a tua boa obra na minha vida. Eu não sei muito bem para onde eu vou, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou